Oi, pessoal, bom dia. Vocês estão conseguindo me ver? Me ouvir direito? Bom, sejam todos bem-vindos a mais um webinar. Para quem não me conhece, meu nome é Lara e eu falo aqui do time de Gente de Gestão da SNEF Brasil. Hoje nós vamos apresentar o nosso primeiro SNEF Talks do ano, com um tema muito urgente e essencial, que é saúde mental, nutrição e movimento, que é uma tríade essencial no ambiente de trabalho. E, bom, falando brevemente aqui sobre a NR1, é uma norma regulamentadora, né, que orienta a gestão de riscos ocupacionais. Agora ela exige que as companhias identifiquem e gerenciem os riscos psicossociais no ambiente de trabalho. E isso não é apenas uma obrigação legal, mas também é uma oportunidade para a gente criar ambientes mais saudáveis, né, na nossa empresa, nas companhias, porque, por exemplo, estresse, ansiedade, burnout estão entre os maiores desafios das organizações modernas e impacta diretamente a saúde dos colaboradores e os resultados produtivos das empresas. Então, é aqui que a nossa tríade entra, né, que é saúde mental, nutrição e movimento. E esses três pilares, quando integrados, né, formam uma base para o bem-estar no trabalho. Então, assim, uma mente equilibrada, um corpo bem nutrido e a prática regular de atividades físicas não só previne esses riscos psicossociais, mas também promovem engajamento, criatividade, né, uma resiliência com a gente, com o nosso corpo e para com o outro também. E, bom, para a gente explorar esse tema, convidamos duas especialistas, que é a doutora Heloise Delavene, né, é a nossa médica psiquiatra e cônsul honorária da França e Minas Gerais, e a Bia Carvalhais, que é a nossa nutricionista, especialista em nutrição esportiva. Então, elas vão compartilhar com a gente essa tríade, né, para provocar algumas estratégias para nós implantarmos no nosso dia a dia e nos influenciar de forma positiva em relação ao nosso humor, nossa energia e produtividade. Bom, meninas, agora o palco é de vocês. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Alessandra. Muito obrigada ao Grupo SNEF, à BGI, à Câmara do Comércio, pela oportunidade de iniciar o SNEF Talks deste ano com esse tema importante e para apresentar a nova lei. Eu sou a Heloise Delavene, eu sou médica psiquiatra há 20 anos. Eu formei na França, na Universidade de Bordeaux, e eu estou aqui no Brasil há 15 anos, atendendo no meu consultório. Eu tenho um mestrado em medicina molecular pela UFMG também. No meu dia a dia de psiquiatra, eu acolho todo dia pessoas com um grau de sofrimento mental, que seja devido à ansiedade, transtornos ansiosos, devido à depressão. E como cônsul honorário da França, aqui em Minas Gerais, eu encontro também pessoas com estresse, sofrendo de estresse, que pode ser devido à experiência de imigração, de ter que se adaptar às diferenças culturais, a uma nova língua, a um distanciamento dos familiares, dos amigos, dos relacionamentos que a gente conhece. Então, meu universo realmente é acolher pessoas com um grau de sofrimento mental, de estresse no dia a dia. O trabalho é um local onde a gente passa mais de 1/3 das nossas vidas. É um lugar onde nós criamos vínculos, onde nos sentimos fazendo parte de uma equipe, onde investimos o nosso tempo, a nossa energia, a nossa motivação. É um lugar onde a gente, que é muito importante no cotidiano, no dia a dia, de todo mundo. E como ser humano, a nossa identidade profissional, ela representa uma grande parte da nossa identidade.
E por isso que essa nova lei pode ser uma oportunidade para as empresas, como descreveu a Lara no início. Essa nova lei NR1, que é emitida pelo Ministério do Trabalho, que deve entrar em vigor em 2026, para garantir segurança e saúde no trabalho. Ela vai passar a integrar nela os riscos psicossociais, uma avaliação e um controle dos riscos psicossociais. Então, as empresas vão ser incentivadas a prever os riscos como estresse, assédio, sobrecarga de trabalho. Vai ser um desafio e uma oportunidade. E para promover ativamente a saúde física e a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Isso. E por isso que eu achei tão interessante essa oportunidade de falar com vocês hoje, de apresentar a palestrante, porque a gente está antecipando essa lei e está pensando como receber dicas, pegar dicas, pensar juntos sobre ter mais saúde física e saúde mental. Então, é meu prazer apresentar para você a Bia Carvalhas, nutricionista e ultramaratonista, que vai compartilhar conosco a experiência dela de atleta e dicas de vida mais saudável. Por exemplo, menos telas. A gente estava conversando com a Alessandra alguns dias atrás de como esse tempo de tela pode ser um fator de estresse também, porque vai levar a problema de sono, vai levar a sedentaridade, a fato de ficar muito absorvido nas telas, além do necessário, fora das horas de trabalho. E fazer mais atividade física realmente já equilibra muito bem esse tempo de tela e de exposição. Agora, e dicas de alimentação saudável também, como a Bia, espero, que a gente vai pegar. Obrigada a todos, vou passar a palavra para a Bia. Obrigada, bom dia a todos. Queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui no SNEF Talks, a convite da Alessandra. Queria agradecer as meninas também, Lara, Giovana, e a todas as empresas envolvidas, né? É um tema extremamente importante e necessário no momento, né? A gente falar sobre saúde mental, sobre nutrição e movimento, que é o exercício físico, seja ele qual for. Bom, pessoal, acho que se tiver todo mundo me ouvindo, se tiver tudo bem, qualquer coisa alguém fala, aciona o microfone, porque eu não consigo ver o chat, tá? Então, vamos começar. Bom, me apresentar, quem sou eu? Médica veterinária e nutricionista. Que história é essa de médica veterinária e nutricionista, né? Bom, eu me formei, minha primeira graduação foi em medicina veterinária, e durante todo o período do meu trabalho na medicina veterinária foi voltado para nutrição, para suplementação animal em cães e gatos. Então, daí já surgiu uma paixão muito grande pela nutrição, né? Então, desde 2001, quando eu me formei em veterinária, eu já trabalho na área. E aí surgiu o esporte na minha vida, e eu achei muito interessante, né, voltar os meus estudos novamente, aí outra graduação em nutrição. Também tenho pós-graduação em gestão comercial, atuei em algumas empresas de suplementos veterinários, né, e também já cursei aí alguns cursos nesse sentido. A minha experiência profissional foi em laboratórios veterinários ligados à nutrição, suplementação, e hoje eu faço os meus atendimentos, a minha atuação clínica com foco em nutrição funcional, performance esportiva, recebo muitos atletas, e principalmente um tema que eu tenho gostado bastante de estudar, a longevidade, né? Longevidade é um tema bem importante
E todo mundo quer envelhecer bem com qualidade de vida, né? E, pessoalmente, sou ultramaratonista de montanha, faço provas em lugares extremos, vocês vão poder conhecer um pouco dessas provas. Sou apaixonada por ciência, amo estudar, levo uma vida saudável, isso é o que eu tenho de mais verdadeiro em mim. O que eu prego dentro do consultório é o que eu realmente vivo, né? E adoro cozinhar também. Então, um dos hobbies aí, tem até um cursozinho que eu fiz ali do lado, ligado à culinária. Essa frase, pessoal, eu sempre coloco nas minhas palestras, sempre. É uma frase que foi dita, né, em Hipócrates, o pai da medicina, em 500 anos de Cristo. E olha que frase atual ainda para o nosso dia a dia, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja seu remédio. Então, a gente é o que a gente come, né? A gente está colocando ali na boca, está se alimentando, e aquilo tudo vai influenciar no nosso organismo. E muitas vezes, né, isso que vai nos levar a ter saúde ou não. Então, pensar muito no que a gente consome no nosso dia a dia, né, é reflexo, né, a nossa saúde é reflexo disso, tá bom? Então, eu gosto sempre de trazer essa frase aqui, que é super atual mesmo, tendo tanto tempo assim. Então, pessoal, hoje a gente, né, sabe que cuidar da saúde mental vai além de evitar burnout, né? Quando a gente fala de saúde mental no trabalho, vem sempre aquela questão do burnout. Então, é criar um ambiente interno, né, físico, emocional, onde o corpo e a mente podem prosperar, né? A gente possa ir trabalhar com qualidade de vida. E hoje vamos falar como a nutrição, atividade física e saúde mental são engrenagens do mesmo sistema, né? Se a gente equilibrar essa tríade, a gente tem aí uma vida mais próspera, né? E sucesso no trabalho. Então, nutrição, movimento e saúde funcionam como um sistema de sinergia. A tríade, né, de saúde mental, atividade física e nutrição, promove o bem-estar, previne doenças, tá? Então, através dessa tríade aí bem equilibrada, e a inter-relação entre esses pilares é respaldada por evidência científica, tá? Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês tem o respaldo da ciência, né? Eu trouxe até alguns insights ali de trabalhos, claro que não é uma palestra técnica, mas eu gosto de pontuar, né? E isso aí impacta muito também na prática clínica e formulação de estratégias de saúde pública. Então, a gente sabe que a atividade física funciona como um remédio natural, né? Eu falo que é o medicamento natural que a gente toma todo dia. Então, para o cérebro, ela ajuda, né, a liberar substâncias que melhoram o humor, e criação também de novos neurônios. Então, a atividade física está diretamente relacionada a isso. Equilibra o sistema, né, o nosso sistema nervoso, controla o estresse e reduz inflamação no organismo. Tudo isso ajuda a explicar por que pessoas que se exercitam, né, com frequência têm menos chance de desenvolver depressão e ansiedade. Então, tá tudo ligado. Formação de novos neurônios, estímulos de substâncias que melhoram o humor, né? Isso tudo faz com que a gente tenha menos propensão a desenvolver depressão e ansiedade. A atividade física regular não é só para o músculo, né, gente? A gente vê aí uma cultura de academia, né, malhar, ficar com shape bonito, mas não é só para o músculo e para o coração. Também traz saúde mental, né? Isso a gente vê que as pessoas olham com com outros olhos, né? E olha só o que acontece dentro do seu cérebro quando você se movimenta. Mais hormônios do bem-estar, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, que são neurotransmissores que ajudam a melhorar o humor, controlar a ansiedade, né? E prevenir a depressão. O cérebro se renova e fortalece. Então, exercícios aeróbicos, como caminhar, correr, pedalar, aumenta a produção de uma proteína chamada BDNF, que ajuda a criar novos neurônios e fortalece as conexões entre eles. Então, bastante importante a gente ver isso. Mais equilíbrio na resposta ao estresse. Então, o nosso corpo tem um eixo chamado HPA, né, que responde ao estresse, liberando o famoso cortisol. Quem aqui já não ouviu falar, que é o hormônio do estresse, né? Quando nos exercitamos com frequência, esse sistema fica regulado e o corpo para de liberar cortisol em excesso, o que ajuda a reduzir crise de ansiedade e sintoma depressivo. E menos inflamação, mais disposição, né?
Então, prática de regular de atividade física também diminui processos inflamatórios aí de baixo grau, que é um dos fatores ligados aí à depressão. Outra coisa que às vezes a gente nem se atenta, né? O sol. Eu trouxe até um trabalho ali mostrando isso. O sol, gente, no rosto, saúde mental em dia. A luz do sol faz muito mais que bronzear. Ela tem um efeito direto no nosso humor e pode ajudar a prevenir a depressão. Então, aqui, quem fica muito tempo dentro do escritório, fechado, não vê a luz do sol, de vez em quando dá uma chegada na janela, olha para o sol, né? Isso faz muita diferença. A luz solar ajuda o cérebro a produzir serotonina, que é um hormônio que melhora o humor, dá mais disposição, regula o sono e o apetite. Então, gente, acordou, abre a janela e olha para o sol. Nada de colocar um óculos escuro, tá? E interromper essa luz. Na hora de dormir, sim, a gente precisa, né, descansar de tela. A luz também tem que ser cortada para a gente produzir o hormônio do sono, que é a melatonina, mas de dia não. De dia, olhar para o sol. Nada de acordar e colocar o óculos escuro, tá? Tomar sol durante o dia ajuda o corpo a regular o relógio biológico, né? Diminuindo a melatonina de dia, né? E ela tem que ser produzida à noite. E a exposição do sol faz o corpo produzir vitamina D, que é extremamente importante. Então, aqui, quem fica fechado muito tempo, né, em sala, e não vê a luz do sol, né, tem que olhar bem se não está com deficiência de vitamina D. Vitamina D é extremamente importante. Baixos níveis dessas vitaminas estão ligados à depressão e outras questões de saúde também. E a luz do sol ajuda a equilibrar os hormônios ligados ao estresse, como o cortisol. Então, gente, quem trabalha fechado, pegue sempre sol, pelo menos 15, 20 minutinhos ali na janela, tá? Não vale se a janela tiver vidro, tá? Tem que abrir, deixar o sol tocar a pele. Pode ser uma parte da perna ou do braço, tá? O ideal é que tome esse sol aí todos os dias. Mas por que depois de tanta pesquisa, de tantos trabalhos, por que ainda tem gente sedentária no mundo? Ah, Bia, não é tão bom fazer atividade física, não produz tantos benefícios, né? E aí eu fui lá buscar, né, a definição de ser uma pessoa sedentária. Segundo a OMS, indivíduos fisicamente inativos são aqueles que não realizam pelo menos 150 minutos de atividade física de intensidade moderada, né, ao longo da semana, ou 75 minutos de atividade intensa, tá? Ou então uma combinação entre as duas, né? E aí, gente, a gente vê muitas vezes que a pessoa, eu acordo, vou na academia, só que depois, o que acontece? Acaba ficando sentada durante todo o resto do dia, né? Então, sentada na frente do computador, depois vai para a TV, senta no sofá. Então, esse tempo também parado, ele impacta também na nossa saúde. Então, o indivíduo pode ser ativo, Bia, eu faço 3 vezes academia por semana. Ok, mas depois eu fico sentado o dia todo. Isso aí te torna também um candidato a ser sedentário, né? Então, a gente também precisa se movimentar. Então, sempre que vocês estiverem sentados por muito tempo, levante, vá até algum lugar, busque água, volte, né? Estique um pouco as pernas, porque aquilo também não é interessante ficar sentado por muito tempo. Aqui é o panorama global do sedentarismo, né? Aqui em 2022, tinha mais ou menos 31% dos adultos em todo o mundo que não atinge aqueles níveis recomendados. A projeção futura é que isso, né, piore, cerca de 35% até 2030. Esse é um panorama, né, triste, mas que é realidade. E aí a gente vê disparidade também por gênero e idade, né? Então, globalmente, 34% das mulheres são fisicamente inativas, em comparação com 29% dos homens. Então, a gente sabe que a mulher também tem uma jornada de trabalho pesada, ainda cuida da casa, é mãe, então isso acaba impactando nesses números também. A inatividade física aumenta com a idade, claro, né, gente? Eu sempre falo para os meus pacientes que se a gente não fizer a poupancinha do músculo, né, aquilo lá na frente vai trazer problema. A gente vai se tornar um idoso sedentário, que não consegue carregar uma compra, não consegue subir uma escada. Então, sempre lembrar que a musculação é extremamente importante para a gente fazer a nossa poupancinha de músculo, né, para não chegar na idade avançada, né, sarcopênico, perdendo massa magra e aí realmente dependendo das pessoas para fazer tudo. Então, aí a longevidade tem a ver com isso também.
E a situação no Brasil, né? 47% da população adulta não tem aqueles níveis recomendados de atividade física. É quase metade da população do Brasil, né? E aí também as mulheres estão em maior número, tá, gente? Então, são dados importantes da gente falar aqui. A gente não quer que ninguém aqui seja dados dessa estatística, tá? Ainda mais depois da gente conversar aqui. E os impactos na saúde pública, né? O que isso vai impactar, essa inatividade? Está associado a aumento de risco, né, de doenças não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, diabetes, demência, alguns tipos de câncer, e estima-se que as tendências atuais persistam, cerca de 500 milhões de novos casos dessas doenças ocorrerão globalmente. Então, isso vai impactar na saúde pública, né, gerando mais gastos aí também para os governos. E a nutrição, gente? Bom, até agora não falamos nada de nutrição, né? Como que ela afeta a saúde mental? Então, a gente tem grupos de alimentos que podem nos ajudar, né? Vamos falar um pouco desses alimentos, né? A comida, gente, ela entra no nosso organismo e vira uma química boa ou ruim, dependendo do que a gente está se alimentando. Então, por exemplo, optar sempre por proteínas boas, né? Ovos, peixes, frango, carnes brancas. Claro que a carne vermelha também tem o seu papel, né? A gente não pode exagerar em ingerir todos os dias. Então, essas proteínas boas vão fornecer os tijolinhos, né? Que o cérebro usa para produzir serotonina, dopamina e outros neurotransmissores. Então, o tipo de proteína que a gente ingere é importante. Vitaminas do complexo B, né, sempre aí B6, B12, a gente sempre olha lá nos exames bioquímicos para ver como está, porque a vitamina B, gente, ela é cofator de processos que geram energia no organismo. Sabe aquela pessoa às vezes cansada, prostrada, sem energia, já acorda derrubada? Deve estar faltando B12 aí no organismo dela. E outros elementos também, como zinco, magnésio, ferro, né? Então, ferro é fundamental. Muitas vezes as mulheres sofrem mais pela deficiência de ferro aí, por causa da menstruação, enfim, mas são nutrientes extremamente importantes. Menos inflamação, mais disposição. Então, a alimentação rica em vegetais, né, azeite de oliva, peixes, grãos integrais, né, principalmente aí dieta mediterrânea, que é uma das dietas, né, mais sensacionais que existem. Ela ajuda a proteger a saúde mental. E lembrar que a gente tem uma ligação muito forte entre intestino e cérebro. Eu falo que é um bate-papo constante ali. Esse eixo é muito conhecido e muito importante. Então, se a gente tem problemas aí ligados ao intestino, né, a gente também, aquilo vai refletir no nosso humor. Se a nossa microbiota, né, que é aquelas bactérias boas que vivem no nosso intestino, está equilibrada, nosso humor também fica bom. Tá? Elas produzem substâncias que afetam diretamente o cérebro. Então, o intestino ruim também a gente acaba sofrendo ali, né, com transtornos de humor. Inclua no seu dia a dia, né? Claro, gente, que cada um tem a sua preferência e tudo mais, mas aqui é um geral para vocês entenderem um pouco, né? Mais peixes, né? A gente vê no consultório aqui que praticamente ninguém tem o hábito de ingerir 3, 4 porções de peixe por semana, né? Extremamente importante. Caso a pessoa não consiga, a gente pode suplementar esse ômega 3, mas o ideal é que consuma o peixe, peixes gordurosos, né? Salmão, sardinha, frutas, verduras, legumes, tá? São fontes de fibra, vitamina e antioxidante, micronutrientes. Gente, quem não come fruta, verdura, legume, né, tá deixando de ingerir esses micronutrientes. Isso é extremamente importante. Oleaginosas são maravilhosas, nozes, castanhas, amêndoas ajudam muito no funcionamento do cérebro. Alimentos integrais, eu falo sempre que eu consumir alimentos menos processados possível. Então, a gente tem aveia, arroz integral, quinoa, né, diversas fontes aí de alimentos integrais. Outro elemento maravilhoso, inclusive para longevidade, né, há pouco eu fiz um curso sobre longevidade, foi falado muito sobre iogurte natural, tá, gente? Não vale aquele cheio de aditivos e corantes, tá? Kefir também entra nessa lista, né? Alimentos fermentados, como chucrute, ajudam o intestino, né? E o humor, são ricos em bactérias boas. Água, gente, água é muito importante. Muitas vezes a pessoa senta aqui no consultório e não bebe a quantidade de água, que é extremamente importante. Ao acordar, né? Primeira dica que eu falo, ao acordar, já
bebam um copo de água. A gente acorda num grau de desidratação e a gente não sabe, a gente vai perdendo ali água durante o suor, né, à noite, na respiração, e a gente acorda realmente desidratado. Então, acordou, água imediatamente para repor aquilo que foi perdido. E o que prejudica a nossa saúde? A gente sabe, né? Nem precisava de eu botar esse slide aqui, mas todo mundo sabe. Ultraprocessados, né? Salgadinhos, embutidos, refrigerantes, açúcar em excesso. Então, a gente tem ali, né, alimentos. Eu gosto muito desse slide aqui, que mostra a quantidade de açúcar que tem, né, nessas bebidas. Gorduras trans, álcool em excesso, tá? A gente, né, tem que falar sobre isso. O álcool atrapalha o sono. Muitas vezes a pessoa fala, eu tomo um vinho para poder dormir melhor. Não dorme, tá, gente? Você fica no sono superficial, você não aprofunda. Então, o álcool em excesso é um super inimigo do sono. Cafeína também é um inimigo se a gente exagera, né? Depois de 3 horas da tarde, a gente não consome mais cafeína, porque aquilo vai impactar no nosso sono. Então, sim, pode tomar seu cafezinho tranquilamente, mas não exagere ali na parte da tarde. Dietas restritivas demais. Nossa, comi muito no final de semana, agora eu vou ficar uma semana só comendo folha e proteína, né? Isso aí pode causar problemas como compulsão, ansiedade, não é interessante fazer. E o que os estudos mostram, né, que pessoas com depressão moderada a grave, que mudam a alimentação, ela tem uma melhora nos sintomas em poucas semanas, né, e sem, muitas vezes, necessidade de medicamento, apenas ingerindo comida de verdade. E aí, como é que a gente pode construir uma rotina mais saudável dentro e fora do trabalho, né? Primeira coisa, movimento diário. Então, aqui, quem trabalha em prédio pode usar as escadas, ir a pé até o almoço e voltar caminhando, né? Vai melhorar a circulação, melhora o foco, né? Então, todas essas questões também de não ficar muito tempo sentado, levantar sempre, vai lá, busca um café, volta, busca uma água, vai ao banheiro, vai na sala de um colega, às vezes, em vez de mandar um chat, tá? Então, esse movimento é importante. Alimentação consciente ao longo do dia, tá? Eu sentei para trabalhar, entrei no flow ali, e, nossa, fui lembrar de comer 7 horas da noite. Aí eu falo, né, que é o momento que vem aquele tigre da fome ali, que quer comer tudo que vem na frente. Então, evitar de ficar muito tempo sem se alimentar, né? Evitar os lanches ultraprocessados, tenha sempre por perto frutas, castanhas, né? Refeições proteicas. Pausas intencionais, desconectar 5 minutos da tarefa ali que você está desempenhando, às vezes dá aquela refrescada ali na memória, volta e a gente consegue produzir mais, tá? Reduz o estresse, essas pausas, tá? Ou respirar fundo, ou se alongar, ou tomar um sol rápido, tá? Isso tudo ajuda a regular o eixo do estresse. E sono, gente, hoje eu falo que é a coisa mais importante, eu acho que eu arrisco a falar que é mais importante até que se alimentar bem, sabe? O sono hoje, a gente é precioso, e a gente sabe que tem muitas pessoas que não dormem bem. Então, se você não está dormindo bem, procure ajuda, né? Dormir é uma prioridade biológica, estabeleça horário, larga o telefone, diminui o uso de telas, né? Toda essa rotina aí, pré-sono, né? Eu chamo de higiene do sono, é muito importante. O corpo descansado, né? A gente tem uma mente mais produtiva. E escolha uma atividade física que você goste, não importa qual seja. Bia, eu gosto de pedalar, eu gosto de correr, não odeio correr, vou jogar beach tênis. Ótimo, não gosto de beach tênis, vou nadar, vou fazer musculação. Escolha uma atividade física que você goste. Eu vou dançar. Qualquer coisa que você consiga levar adiante, porque é uma coisa que a gente não gosta, a gente não vai conseguir levar adiante, tá? E no mundo corporativo, nas grandes empresas, como que eu gosto muito dessa parte da palestra, como que a gente tem aí alguns exemplos, né, de profissionais que têm o esporte ali aliado ao sucesso, né? Então, eu gosto muito de usar o Abílio Diniz, que é um empresário, né, foi um empresário de muito sucesso. Ele praticou futebol, boxe, judô, capoeira, musculação, acho que não tem nada que ele não tenha feito, né? Então, aquilo estava no sangue e no DNA da empresa dele. O filho também, né, foi piloto de Fórmula 1, praticante de triatlo, em todos esses empresários, né, tem bastante sucesso aí aliado à questão do esporte.
O Guilherme também, da XP, né, Alimentos Saudáveis, sempre compartilha nas redes sociais a corrida, a disciplina matinal. E o João Adib também ele é, né, esse piloto de Stock Car e também compartilha nas redes sociais aí esse estilo de vida saudável, né, e consegue conciliar com a agenda lotada que, né, esses profissionais têm uma agenda intensa e eles conseguem conciliar isso, tá? E por que o esporte está ligado ali ao sucesso empresarial, né? Por que eles estão ali junto? Porque você tem mais clareza mental, né? A atividade física regula o aumento do fluxo sanguíneo, favorecendo funções cognitivas, foco, memória. Gestão do estresse, inteligência emocional. Então, o estresse, a gente reduz, né, os níveis de cortisol e regula o sistema nervoso. Disciplina, constância e performance. O esporte, gente, ensina muito a gente a superar metas, ter consistência, superação de limites. E os empresários que treinam com frequência desenvolvem hábitos de disciplina transferível para os negócios. O esporte treina o cérebro para persistir, mesmo quando o corpo pede para parar. Isso vale para reunião, negociação, tomadas de decisão. Sono e energia sustentada. Quem treina muito dorme melhor à noite. Imagem pessoal e credibilidade, né? Pô, o cara que acorda 4:30 da manhã para treinar, para estar no escritório cedo, com a equipe dele, é outra autoridade que ele passa, né? Ele cuida da saúde, ele tem autocontrole, autenticidade, então são elementos importantes. Menos doença, né? Esse cara vai adoecer menos, mais tempo produtivo, então ele provavelmente não vai ser um indivíduo que vai desenvolver diabetes, hipertensão, depressão, né? Cultura organizacional mais saudável. Líder que pratica esporte, cuida da saúde, tende a inspirar as equipes a fazerem o mesmo, criando ambiente de trabalho positivo, tá? E aqui, gente, para entrar na parte final aí da minha apresentação, né? Bom, um pouco da minha experiência com a corrida e outras maratonas. Eu participei de grandes provas de montanha, né? Não comecei na montanha, comecei correndo no asfalto, essas provas que a gente sempre vê acontecer nos finais de semana. E quando eu fui para a montanha, me apaixonei e aí tornei esse esporte aí para a minha vida. Aqui vou passar alguns exemplos de prova que eu já fiz para vocês entenderem o que é correr essas provas e as dificuldades que a gente enfrenta. Essa foi a Ultra Fiord, na Patagônia. Foi a primeira vez que eu vi neve na vida, eu não sabia se eu corria ou se eu ficava deslumbrada com a neve. Foi muito difícil, porque é um terreno inóspito. Não foi uma ultramaratona, foi uma prova um pouco menor, mas de qualquer forma me desafiou muito e foi uma das primeiras provas que eu fiz, né? Aí eu aprendi a comprar uma luva boa, de qualidade, porque minha mão congelou, e saber que equipamento é extremamente importante para a gente sobreviver num terreno desse aí, tá? Aqui foi minha primeira ultramaratona, e vocês podem ver nesse cantinho da esquerda aí a minha foto, eu estava apavorada, porque era a minha primeira prova longa, né? Eu ainda não tinha feito nada acima de 42, 45 quilômetros. Foi na Itália essa prova, foi sensacional. A minha cara de felicidade aí entrega no final, né? A gente recebe um colete. Essa prova nem tinha medalha, era um colete. E eu fiquei muito, muito satisfeita de ter feito a minha primeira ultramaratona. Aqui o desafio foi outro. Essa prova é uma prova de etapas, são 100 quilômetros, eu fiz em Pucón, na Argentina, também pegamos trechos aí com neve, mas na maior parte do tempo tinha sol. O desafio dessa prova é que você precisa dormir em barracas, né, praticamente no chão, só com saco de dormir, e são 3 dias, são 33 quilômetros por dia, então você tem que chegar, recuperar, se alimentar bem, descansar para largar no dia seguinte de novo. E o desafio era entrar nessa água de degelo, porque não tem chuveiro, não tem cama, não tem chuveiro quente, não tem nada. Você tem que se virar com o que tem ali. E entrar nessa água que saía ali das geleiras era uma situação bem, bem tensa. Mas é uma prova maravilhosa, valeu cada quilômetro estando ali. E aqui, gente, eu falo que é a Copa do Mundo dos corredores de montanha, né? Aqui é a prova mais conhecida de ultramaratona do mundo, que é a Ultra do Mont Blanc. Era um sonho meu fazer essa prova e eu consegui finalizar. Foram 58 quilômetros, eu subi 3.500 metros, 3.200 metros, acho que foi isso. E também ganhei um colete ali de finalizadora, né? Que a gente já vem correndo pensando nesse colete. Foram
12 horas e pouco de prova, e ali está o meu marido me apoiando, que é meu treinador, e ele ficou me esperando ali nos bastidores, mas foi uma experiência sensacional. E aqui, a última prova que eu fiz esse ano foi no Ushuaia, no fim do mundo. Foi uma prova extrema, peguei muita neve, peguei nevasca, ventos, peguei temperaturas próximas de -10 lá em cima nas montanhas, e peguei muita lama, charco, e foi extremamente difícil. Foram quase 11 horas de prova. Também nunca tinha feito uma prova em que eu não tirasse o equipamento de frio o tempo todo, luvas, aí eu já tinha uma luva mais adequada, né? Aí vocês veem que eu tô com o corta-vento, né? Equipamento realmente de segurança, e foi... vocês imaginam passar 11 horas no desconforto, né? Subindo montanha, neve, escorreguei muito, levei muitos tombos, e isso foi extremamente difícil. Aqui, só para vocês conhecerem um pouco do que a gente leva, são vários equipamentos obrigatórios que a gente tem que levar para a nossa segurança, cobertor de emergência, roupa extra, corta-vento, e a gente leva água também na mochila, né, porque no meio da montanha não vai ter, né, tem alguns pontos só para a gente repor água, mas a gente precisa levar tudo com a gente, né, comida, toda a parte aí de alimentação. Então, a gente já larga aí com uns 4 quilos nas costas, pelo menos, a gente já larga nessas corridas com esse peso extra, tá? Então, esses aí são os materiais obrigatórios. Mas, gente, nem sempre foi assim a minha vida, né? Nem sempre eu fui essa atleta, né? Eu era assim, eu tinha um sobrepeso também muito importante, tá? Eu sou filha de pai diabético, e eu precisei tomar decisões na minha vida, né? Aqui, a direita foi a primeira prova, né, da Pampulha que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Eu estava extremamente pesada, né, inflamada, e realmente, assim, precisando de ajuda, né? Então, hoje, você me vê, né, mostrei a minha história, falando das outras maratonas, mas eu já fui sedentária, já fumei, né, já vivi à base de muito industrializado, e a saúde, né, ela só dava importância quando eu adoecia, né? Então, um dia eu me cansei de ser daquela forma e decidi mudar. Não é fácil, mas eu consegui dia a dia vencer, né, todos esses obstáculos que tinha na minha vida. Foi uma caminhada, né, e depois virou uma corridinha, aí pequenas escolhas diárias, eu passei a acordar mais cedo para fazer atividade física, e aí comecei a insistir bastante, né, gente, porque é difícil de sair daquele patamar que eu estava para chegar onde eu estou hoje. E hoje eu corro montanhas, me alimento para viver e não tapar buracos emocionais. Muitas vezes a gente busca isso, né, no alimento. Ajuda outras pessoas a encontrar o seu próprio caminho de volta para si mesma, que eu acho que essa é a minha grande missão de vida. E eu falo isso tudo, mostro como eu era, porque eu sei que muita gente olha e fala assim, mas isso está longe de acontecer para mim, né? E não tá, gente. Pequenos passos, né? Todo dia a gente chega onde a gente quer. E eu estou aqui para te lembrar, não importa como você começa, o que importa é como você escolhe continuar. E sucesso no trabalho começa fora dele, numa corrida a 6, numa escolha mais saudável no prato, numa hora a mais de sono, e corpo forte, mente forte, carreira forte. Quero agradecer imensamente a oportunidade de falar um pouco do que é vida saudável, do que é bem-estar, do que é saúde. Aqui estão os meus contatos. Quem quiser me seguir lá no Instagram, trocar e ver um pouco da minha rotina, né? Me seguir, fazer um print da palestra e postar nos stories de vocês. Eu vou gostar demais. O meu contato de WhatsApp também, caso alguém queira saber um pouco mais do meu trabalho no consultório, eu estou à disposição, e agradecer imensamente a oportunidade. Não sei se eu falei demais, mas eu acho que era o tempo programado. Boa, Bia. Muito obrigada aí por compartilhar a sua experiência com a gente, né, as suas dicas, estratégias para a gente cuidar da nossa tríade de saúde. Com certeza somou demais aqui para a gente, a companhia, e acho que na vida individual de cada um aí. Bom, a gente vai compartilhar agora algumas dúvidas e algumas perguntas aqui no chat.
Bom, falta de vitaminas pode causar sintomas semelhantes aos da depressão. De repente, você só está malnutrido, correto? Exatamente. Obrigada pela pergunta, Vanessa. É isso aí, gente. Lembra que eu falei ali da B12, da vitamina D? São duas vitaminas extremamente importantes que a gente avalia no consultório, né? Muitas vezes a pessoa está com deficiência desses nutrientes e a gente, né, ajustando a alimentação e repondo esses nutrientes, a gente consegue outro tipo de abordagem, né? A gente consegue um indivíduo volte, né, a ter mais bom humor, a ter mais vontade de praticar atividade física, porque às vezes realmente essa deficiência leva aí a uma baixa, né, energética e também uma baixa de produção de neurotransmissores. Então, falta de vitaminas, sim, pode causar sinais de depressão, e depressão mesmo, tá, gente? Guilherme, sobre água, uso de 35 a 40 ml por quilo de peso corporal. Acho que a água é a pergunta mais importante aí, né, pessoal? Normalmente, a gente faz essa conta aí de 35 ml, né, pelo peso. Isso não está em nenhuma guideline, nenhuma recomendação, assim, oficial, mas é uma conta que a gente faz, sim, tá? E normalmente a gente vê as pessoas ingerindo uma quantidade muito menor de água, né? Então, ou então eu já peguei também pacientes que ingerem, assim, 5, 6 litros de água. Isso também é péssimo, tá, gente? Então, não levem também pelo exagero, né? Porque essa quantidade de água vai varrer nutrientes do organismo, aí entra também o complexo B, e também a gente pode causar alguns problemas. Então, nem o exagero, nem a falta. Tá? Mas normalmente 35 a 40 ml por quilo, a gente pode fazer uma conta nesse sentido. Qual a sua dica para quem quer sair hoje do total sedentarismo e começar a se sentir melhor? Gente, começar a movimentar. Não importa se você vai sair de casa, acordei 20 minutos mais cedo hoje, vou começar a dar uma volta no quarteirão, 2, amanhã eu dou 3, semana que vem eu já saio para fazer uma caminhadinha de 20 minutos, eu ensaio pequenos trotes. Começar a colocar coisas dentro das atividades dentro da sua realidade, né? Acordar 20 minutos mais cedo, ou chegar do trabalho e sair para passear com o cachorro, que seja. Alguma coisa você conseguir iniciar esse movimento, porque o que eu falo que é o mais difícil é sair da inércia, né? Inércia é a capacidade que o corpo tem de se manter naquele estado. Então, se você está parado totalmente sedentário, você vai continuar e seu corpo vai querer aquilo. Então, levanta, faz essa atividade, nem que seja 15, 20 minutos, né? Faz um treino em casa, começa dessa maneira e depois você vai tomando gosto para prosseguir. Quais sinais sutis podemos observar em nós mesmos ou nos colegas que indicam sobrecarga mental? Aí a Heloísa vai poder responder melhor. Perfeito, perfeito. Eu aproveito para falar que foi muito boa a sua palestra, adorei. Tanto a parte técnica e a parte inspiração como a vida pessoal. Parabéns, Bia. Obrigada. E Andessa, a sua pergunta é super interessante, super importante. Sobrecarga mental vai evoluir, tem diferentes graus, mas os primeiros pode ser realmente um cansaço, a pessoa verbalizar cada vez mais frequentemente que está cansado, que não está vendo o fim, que não está conseguindo ter uma qualidade de vida. E depois o próximo grau pode ser uma irritabilidade, um nervosismo, uma mudança, ficar mais ríspida, mais difícil de conviver, uma convivência mais difícil com os colegas, um pessimismo. Eu acho que um dos últimos graus é quando a pessoa está muito cínica, tem cinismo como trabalho. O que é falado sobre o burnout é que parece uma depressão, é o quadro de depressão, mas tem uma coisa que é um pouco mais típico, que é o fato de ter a impressão de tentar, em francês tem uma expressão, que é tentar esvaziar o mar com uma colher, que
E realmente tudo que você vai poder fazer de trabalho bem feito e tudo nunca vai ser o suficiente. Você nunca vai conseguir esvaziar o mar, o oceano, com uma colher de sopa. Não? E, então, essa impressão que você está num beco sem saída e tudo que você vai fazer não vai fazer a diferença. Não? E um certo cinismo, então. Você vai começar a tratar até os clientes, os pacientes, no caso de profissionais de saúde, com cinismo, sem humanidade. Vai ter mais detalhes, mas... Bom, a gente como gestor, né, como gestor... Pode ler, Lara. Tenta incentivar melhora na alimentação da equipe e a saída do sedentarismo. Algumas sugestões de ideias para incentivar? Ótima questão. Bom, eu acho que a gente já falou aqui para incentivar, né? Acho que cada um aí encontrar um esporte que tem afinidade, mas para começar uma simples caminhada perto de casa mesmo, acordar 20 minutos mais cedo, como eu disse aqui, já é uma questão importante. Às vezes a gente pega 2, 3 ônibus, e às vezes a ligação entre um ônibus e outro, às vezes dá para a gente caminhar a pé, pequenos quarteirões, tá? Eu já fiz isso com paciente minha que não tinha tempo, acordava 4 da manhã, ela tinha uma rotina intensa de trabalho, de estudo, e aí eu consegui com que ela tirasse um dos ônibus que ela pegava e fosse a pé um trecho do caminho. Aquilo, gente, para quem não tem nada, já é um grande passo, né? E dali ela depois conseguiu se formar e tal, ela foi colocando atividade física na vida dela, mas só para vocês entenderem como que é importante que pelo menos alguma coisa você faça, né? E no ambiente de trabalho, levar esses lanches, né, que são mais saudáveis, frutas, castanhas, esses lanches proteicos, né, esses leitinhos que têm proteína, são ótimas opções, né, para a gente evitar bolos, biscoitos processados. Então, começar a se cuidar, né, começar a observar melhor ali o alimento e o que a gente está ingerindo, tá? Bom, pessoal, o José Cláudio falou, minha dica é encontre seu esporte, mas entenda que precisa existir algum. Eu não fiz nada por anos e no final descobri que precisava exatamente. Eu tô indo, nossa, que droga, eu tô indo fazer hidroginástica, nossa, não gosto. Para que você vai fazer hidroginástica? Não faça, vai fazer outra coisa que você goste, descubra o que você gosta. Eu fui começar a correr com 34, quase 34 anos, né? Olha para você ver, demorei muito tempo, comecei velha já. Então, insista, né? Pratique vários esportes, tente encontrar algo que você goste. Sim, total. Acho que nunca é tarde para a gente começar, né? Algo novo, assim, talvez descobrir algum hobby, né? Sobretudo voltado ao esporte, ao movimento do corpo. E, bom, gente, hoje a gente falou sobre saúde mental, nutrição e movimento, e, bom, tudo isso mexe com a nossa química do bem-estar, né? Então, os profissionais aí trouxeram, né, que a gente produz alguns hormônios, né, como a serotonina, a dopamina, né, que dão aquele up no nosso humor, e só depende de coisas simples, né, que é tomar um sol, se mexer ao longo do dia, né, mesmo que seja uma caminhada rápida, ter uma alimentação equilibrada. E acho que é isso, assim, né? A gente agora precisa colocar em prática, sobretudo nas organizações, na nossa vida. E, bom, quero agradecer a presença das duas. Muito obrigada, Bia e Heloíse, né? E obrigada a todos também. Gente, até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau.